The Wizards of Realism. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Mundo Racional. Conversar um pouco hoje sobre deuses apresentados por religiões e se existe alguma possibilidade de haver algum deus, alguma força pensante fora das religiões. Sabemos que deuses religiosos não existem, por um simples motivo: não há nenhuma evidência que comprove nenhuma narrativa de nenhum livro dito sagrado de qualquer religião. Isto é, nenhum livro sagrado é condizente com as verdades naturais. Agora, há uma possibilidade de haver alguma força pensante além disso? Alguma força criadora do universo? Alguma inteligência superior? Vejamos se essa hipótese ela pode ser testada ou não. Imagine um cavalo com barbicha e chifre, um unicórnio, cheio de poderes mágicos. Todos sabemos que ele não existe, é uma invenção humana. Pedir a prova da existência desse ser a alguém que o nega é pura desonestidade intelectual, pois o ônus da prova recai em cima de quem afirma a sua existência. Em termos empíricos, é impossível provar a inexistência de algo que não existe. Da mesma forma que não temos nenhum indício da existência de Deus algum. Sabemos que deuses religiosos são simplesmente produtos das abstrações humanas. Agora vamos mais além. Será que existe algum outro Deus fora das religiões? Alguma outra força poderosa que tenha criado o universo? Isso também é impossível de provar por meios empíricos, pois a única maneira de provar de forma definitiva uma coisa é usando o método científico proposto por Galileu Galilei no século XVI. Esse método é composto de 4 etapas, sendo assim estipulado: observação de um fato, fazer uma pergunta sobre esse fato, criar uma hipótese para responder a essa pergunta, fazer uma experiência controlada para criar ou negar essa hipótese. Vamos analisar o unicórnio e deuses nestas 4 etapas do processo. Com o unicórnio já tropeçamos na primeira, pois não existe nenhum elemento concreto, um pedaço de cabelo, chifre ou qualquer outra coisa, isto é, não temos pistas deixadas por esse unicórnio poderoso. Vamos colocar Deus ou deuses na questão. Com esse outro ser poderoso, a gente consegue passar pelas primeiras fases. Dizem que Deus criou o universo. Bem, o universo existe, nós conseguimos observar. Podemos formular uma pergunta: foi Deus o criador do universo? E elaborar uma hipótese, sim ou não. Mas não temos que convencer a última fase. É impossível criar uma experiência científica para confirmar a existência ou não de algum Deus ou deuses, pois não há sequer a mínima evidência da existência desse ser todo-poderoso. Agora, vejam vocês, meus amigos, se a gente colocar esse unicórnio todo-poderoso dentro de um contexto religioso e afirmar que ele é o criador do universo, ele passa a ser o Deus unicórnio, assim como Deus Jeová, como Deus Brahma, como Buda ou qualquer outro Deus de qualquer outra religião. Importante nesse contexto é a religião. Vejam só uma coisa: todos os deuses religiosos foram criados por sociedades em determinado tempo e espaço de nossa história. Nenhum deles é universal. Todos são endêmicos. Veja agora o lado teísta, o lado religioso, encabeçado pelo geneticista Francis Collins.
Para Francis Collins, que foi o diretor do projeto Genoma Humano, a prova da existência de Deus é chamada sintonia fina. Por essa tese, o Big Bang obedeceu alguns parâmetros muito precisos e coordenados entre si. Se a força que mantém unidos os prótons e os nêutrons fosse um pouco menor, por exemplo, só o hidrogênio teria se formado e não existiria a matéria-prima da vida, o carbono. Para Collins, nossa existência depende de tantas variáveis, numa combinação matematicamente tão improvável que não pode ser acaso. Abre aspas. A sintonia fina não é acidental, ela reflete a ação de algo que criou o universo. Fecha aspas. Vejam uma coisa, meus grandes amigos. A fala do geneticista Francis Collins há dois erros crassos, dois equívocos. O primeiro é afirmar que o universo foi criado para nós, que o universo é uma casa perfeita para nós, que a natureza é linda e maravilhosa e tudo funciona para a nossa existência. Um erro imenso, um erro dantesco. A outra coisa é afirmar que o carbono ele é o único elemento que pode gerar vida no universo. Outro erro grandioso. Primeiro, o universo, a partir do Big Bang, tem aproximadamente 13,8 bilhões de anos. A nossa galáxia, mais ou menos mais de 10 bilhões de anos. A Terra, 4,5 bilhões de anos. Os primeiros hominídeos a surgir na Terra há 4 milhões de anos. E o Homo sapiens há mais ou menos 300 mil anos. Olha, imagine, isso aqui é perfeito para nós? Muito pelo contrário. A natureza é totalmente hostil à vida. Quantos seres vivos já não foram extintos no planeta Terra? Quantos hominídeos já também não foram extintos no planeta Terra? Imagine, homem de Cro-Magnon, o Australopithecus afarensis, homem de Neandertal, todos foram extintos. Imagine a Terra há muito tempo atrás, há milhões de anos atrás, no tempo dos dinossauros, 65 milhões de anos, com a queda do asteroide que dizimou os grandes dinossauros. Se não fosse isso, nós não estaríamos aqui. Imagine outras circunstâncias, muito mais antigas, há 1 bilhão de anos atrás, só existia bactérias na Terra. Só bactérias. O tubarão, crocodilo, são do tempo dos dinossauros. Nós chegamos aqui, somos passageiros recentes dessa nave chamada Terra. Tudo aqui é hostil. Imagine só o que nossos antepassados não passaram de dificuldades com tsunamis, catástrofes naturais, entre elas erupções vulcânicas, terremotos, enchentes, furacões e tudo mais. Epidemias, pestes, que mataram e dizimaram milhares e milhões de pessoas. Imagine feras devorando outros animais. A natureza é hostil a qualquer tipo de vida. Essa vida tem que se adaptar a esse meio ambiente. Ele não é feito para nós. Nós é que temos que nos adaptar. E o Homo sapiens conseguiu se adaptar. É isso que é a grande diferença. Com relativo ao elemento carbono. O carbono, é claro, bom percentual dele faz parte do nosso organismo, mas nas circunstâncias do nosso planeta, da Terra, é singular e inerente à nossa vida, porque nenhum planeta é igual ao outro. A Terra é diferente de Marte, Marte é diferente de Mercúrio, Júpiter é diferente da próxima Bezil.
qualquer planeta no sistema solar é diferente de qualquer outro planeta no universo. E qualquer planeta no universo é diferente um do outro. Elementos químicos são vários na tabela periódica. Como é que pode afirmar que a vida só pode surgir se for baseada no carbono? Vai haver vidas aí fora, em outros planetas? A possibilidade é gigantesca. Eu afirmo quase 100% de possibilidade que há vida. São 2 trilhões de galáxias e números inimagináveis de estrelas e planetas. Só que não igual à nossa, porque nenhum planeta é uma cópia idêntica a 100% igual à da Terra. Então, a história dele é diferente da nossa. Toda a vida que tiver e for gerada em outro planeta, vai ser vida diferente da nossa. Não temos como procurar vida igual à nossa, a não ser que encontremos no futuro um planeta 100% igual à Terra. Isso não existe. Pode ter vida baseada em lítio e outros elementos químicos, mas muito mesmo. Esse é um erro dantesco do geneticista Francis Collins. 2 equívocos. Vamos agora assistir um pouco do pensamento ateu, na visão encabeçada por um cientista, o Victor Stenger. No caso do físico Victor Stenger, professor da Universidade do Havaí e autor de Deus, a tese fracassada, ele descarta a tese da sintonia fina. Diz que o universo não foi sintonizado para nós. Nós é que somos adaptados às condições dele. Também apresenta exemplos de como o universo simplesmente não precisa de Deus. Até o século XX, acreditava-se que a matéria não poderia ser criada nem destruída, só transformada de um tipo para outro. Se é impossível criar matéria, a existência dela só poderia ser um milagre. Abre aspas. Mas aí Einstein provou que a matéria pode ser criada a partir de energia, sem violar as leis da física, fecha aspas, disse Victor. A ciência pode provar que Deus não existe? A resposta é sim, mas ele mesmo faz ressalvas. Abre aspas. Não me refiro a uma prova lógica, mas a uma prova acima de dúvida, como a usada no tribunal, fecha aspas, disse. Para Victor, é possível provar que nada depende de Deus e, a partir daí, inferir que ele não existe. Vejamos o seguinte: a natureza, por tudo que a ciência sabe, ela tem o poder de construir e destruir. A matéria pode se transformar em energia numa explosão de uma bomba atômica. E a energia pode se transformar em matéria no experimento do LHC, o grande colisor de hadrons. A natureza, por tudo que a ciência sabe, ela independe de uma possível mente superior, de um Deus, de uma entidade sobrenatural. Pelo que nós conhecemos até hoje, a natureza independe disso. Então, vejamos o seguinte: em todo esse conhecimento da ciência, pelo que já foi visto e analisado até agora, sabemos primeiro que deuses religiosos não existem, porque todas as suas narrativas em seu livro, ditos sagrados, não condizem com a realidade da natureza. Esse daí são cartas fora do baralho. Se existe uma outra força além deles, uma possível força, ela pode ser sobrenatural, ela pode ser natural. Pelo tudo que a ciência sabe, nos arremete a uma força totalmente natural. Pois não temos nenhuma evidência, nenhum indício
nenhum sequer sobre qualquer força sobrenatural, inteligente, uma inteligência superior. Nada disso até agora. Então, nesse tocante, devemos esperar. Mas tudo nos leva, pelo que nós conhecemos até hoje, a ter uma origem, se é que teve origem, talvez seja tudo infinito, talvez nunca tenha tido um começo, como também nunca terá um fim. Tudo se encaminha para a naturalidade. Se não houver justiça humana, nenhuma justiça haverá. Fé religiosa e ausência de raciocínio crítico. Muito obrigado a todos vocês. Um grande abraço. Fui. If there is no human justice, there is no justice at all.